da minha terrinha que é legal. Rainha do abacaxi e do alumínio é a capital. Sem esquecer do ciclo que é este polo industrial, que foi criado com amor e com todo carinho especial. Vem, vem pra Barcarena, vem ver as belezas que existem aqui. As praias de Tupanema, Vila do Conde, Caripi. Sem falar das morenas que despertam grande paixão. O farol lá do Guajará que ilumina o mar e seu coração. Vem ver a canoa navegar, vem ver o Boto Rosa acompanhar. Oh, que cidade mais linda do meu Pará. Vem para Barcarena que é um bom lugar. O porto de Vila do Conde vem visitar. Vem para Barcarena que é um bom lugar. Vem para Barcarena que é um bom lugar. A Política Nacional de Mobilidade Urbana foi instituída em 2012 por meio da Lei 12.587. Antes, não havia legislação que trouxesse questões importantes para o setor. Na verdade, o próprio conceito de mobilidade urbana é muito recente. O projeto de lei que se transformou na Lei 12.587 é o produto de uma série de projetos de lei específicos para transporte público que tramitavam no Congresso Nacional desde 1995, além de conceitos importantes que começaram a ser construídos a partir de 2003 com a criação do Ministério das Cidades. Todo o sistema deve ser considerado no planejamento da mobilidade urbana. Para isso, a lei define o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. A base de toda a política nacional de mobilidade é a priorização dos modos não motorizados sobre motorizados e dos transportes coletivos sobre os privados. A Lei da Mobilidade, como é chamada Lei 12.587, traz previsões muito inovadoras. A maior mudança que a política de mobilidade trouxe ao país foi a forma de abordar o deslocamento de pessoas e cargas pelo território urbano. Antes, ao pensar em deslocamento, o transporte público era o foco de todas as ações. Não se pensava no cidadão se locomovendo pela cidade de uma forma ampla. Ele era visto como usuário do transporte público, ou seja, só era sujeito do planejamento enquanto estava dentro do transporte público. Mais que isso, a infraestrutura e o planejamento faziam dos automóveis o seu protagonista. A lei veio consolidar conceitos de planejamento urbano sob o ponto de vista dos deslocamentos de pessoas e cargas pela cidade. Agora, o foco é o cidadão e a forma como interage com o espaço urbano sob o ponto de vista de seus deslocamentos. É importante ressaltar que a lei também traz previsões para o planejamento de cargas, fundamental para o desenvolvimento econômico, mas que sem a devida regulamentação acarreta transtornos à cidade. A Política Nacional de Mobilidade Urbana consolidou conceitos antes dispersos na doutrina e no dia a dia dos gestores do setor. Além disso, tornou claras as atribuições de municípios, estados e Distrito Federal e da União. O artigo 23 da Lei de Mobilidade traz uma lista de exemplos de instrumentos que podem ser utilizados para gerir a mobilidade urbana a critério do gestor local. É importante ressaltar que a decisão de qual instrumento utilizar é do órgão gestor e deve ser tomada mediante estudos e avaliação. Esses instrumentos servem para controlar a demanda por mobilidade, direcionando a utilização do espaço urbano segundo os interesses da cidade.
plano é um instrumento maior do planejamento da mobilidade urbana. O artigo 24 da Lei da Mobilidade traz alguns conteúdos que devem estar contemplados no plano. No entanto, é importante ressaltar que estes conteúdos não se esgotam nessa relação. É importante que o plano contemple todas as questões específicas referentes à mobilidade local, com objetivos de curto, médio e longo prazo. A participação da sociedade em todo o processo de planejamento da mobilidade urbana, além de fazer com que os gestores atuem de forma a atender às necessidades da população, faz com que os cidadãos se comprometam com a execução. A Lei da Mobilidade prevê que a população deve ser consultada para a elaboração do plano de mobilidade e que seja informada sobre todo o processo, para que acompanhe e avalie sua implementação e execução.